você não encontra um Paulo zangado com a atitude de demais igreja. Pelo contrário, nessa carta você encontra o coração do apóstolo Paulo aberto por inteiro, por amor de alguém. É interessante que esta carta, diferente das demais dele, ele escreve com seu próprio punho em favor de alguém. É interessante que nessa carta o apóstolo Paulo faz menção de dizer que o coração dele está aqui. E a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico que leva a escrever essa carta. Como eu havia dito para os irmãos, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Segundo os historiadores, ele conseguem crer que Paulo ou estava preso em Roma ou estava preso em Éfeso. Todavia, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. É interessante que em todas as suas cartas, seja essa a partir do versículo 1 ou até o versículo 8, Paulo, estando preso, ele não se considera um prisioneiro romano. Pelo contrário, ele começa a carta dizendo que ele é servo e prisioneiro de Jesus Cristo em Roma. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo lhe traz a sensação de que ele diz: eu estou preso em Roma, mas me sinto livre em Cristo. Eu estou atrás das grades em Roma, mas em Cristo eu tenho total liberdade. Por quê? Porque existem muitos livres aprisionados, mas tem muitos aprisionados livres. E Paulo se sentia um aprisionado estando livre. Não é à toa que ele escreve carta em sua prisão. O que é que Paulo nos ensina aqui? Que não importava a circunstância que o rodeava, ele sempre dava um jeitinho de fazer a obra de algum jeito. Até tentaram para ele de pregar na cidade, mas Paulo disse: se eu não consigo pregar verbalmente, a mensagem é por escrita, mas o evangelho não pode parar de ser pregado. O apóstolo Paulo, é interessante que nessa carta ele aqui já é velho, ele aqui já está numa prisão fria e insalubre. Segundo o contexto histórico, acredita-se que aqui Paulo já tinha levado dezenas e dezenas de ações, já estava cansado, mas ele teria força para escrever uma carta em favor de alguém. Isso é muito interessante. Só que essa carta Paulo escreve para um camarada chamado Filemon. De acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 9, Filemon era um próspero cidadão de Colossos. E Colossos era uma cidade particularmente, como eu posso dizer para os irmãos, visionária, quando Paulo planta essa igreja. É interessante que, se a gente olhar a região em que Colossos, uma cidade plantada, ela fica perto de duas cidades particularmente conhecidas por nós, Hierápolis e Laodiceia. Colossos era conhecida pela tintura no tecido, mas também era conhecida pelas suas águas, que manavam nas águas, como eu posso dizer, que dava para saciar a sede dos irmãos que passavam na cidade de Colossos. Todavia, Laodiceia já era conhecida como a cidade das águas moras. Aqui que você entende o contexto da carta do Apocalipse à igreja de Laodiceia. Já Hierápolis era conhecida pelas suas fontes de águas termais. Nas minas de Hierápolis manavam de suas rochas água termais que passava por Colossos, conhecida como a cidade do refrigério, tomavam a água, saciavam sua sede e em direção a Hierápolis, para banhar-se em suas águas termais e até muitas vezes servir como refrigério. E a Filemon era um próspero cidadão daqui. Só que o mais interessante é que este cidadão, Filemon, era senhor de escravo. Por quê? Porque o Império Romano aproximadamente era composto por 60 milhões de escravos. E Filemon era um senhorio de escravo. Todavia, a igreja de Colossos cultuava na casa de Filemon. Eles se reuniam na casa de Filemon para adorar a Deus. Não tinha tempo. Eles se reuniam na casa de Filemon. Logo, Filemon era um exemplo dos irmãos. É só você ver a partir do versículo de número 7 ao 13. Você vai ver que Paulo diz que a fé de Filemon encorajava os irmãos, e Filemon fortaleceu os irmãos que cultuavam na casa dele.
que Onésimo causou um dano a Filemon e foge da casa de Filemon. Por quê? Porque segundo a lei do Império Romano, o seu senhor poderia punir o seu escravo de uma maneira severa, ao ponto de também poder tratar a sua vida. Então acredito eu, baseado nesse contexto histórico, devendo Onésimo de perder a vida pelo seu senhor Filemon, ele foge. A Bíblia não relata como é que ele se encontra com Paulo, mas ele se encontra com o apóstolo Paulo em algum momento da sua vida. E engraçado é que Filemon fica em casa. Agora me imagina isso aqui, a Bíblia não nos relata, mas nos dá a possibilidade de pensar nisso aqui. Como é que ficou a situação na casa de Filemon quando Onésimo fugiu? O que é que os outros escravos começaram a pensar de Filemon? Mesmo Filemon sendo um cristão, era senhor de escravo, ele teria que dar um exemplo dos outros escravos para que ele não fizesse a mesma coisa e fosse embora. Imagino eu que a casa de Filemon não ficou da mesma forma como era antes de Onésimo fugir. Todavia, Onésimo foge, se encontra com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo agarra ele com as correntes do Evangelho e lhe mostra o que é total liberdade que é estar em Cristo. Paulo ele prega para Filemon e Filemon reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. Todavia, Paulo poderia ficar com Onésimo, mas ele sabe que ele não pode, porque Onésimo é de Filemon. Ele manda Onésimo voltar para casa, mesmo sabendo que havia a possibilidade de Filemon receber e matá-lo. Só que Paulo diz a Filemon: vai, mas não vai de mão atada, não. Toma essa carta. Está me entendendo? Diga amém. Toma essa carta, Onésimo, e leva para Filemon. Não lê, deixa que ele lê sozinho. Só leva essa carta que eu escrevi do meu próprio punho. Agora imagino eu, Filemon em casa, tranquilo, Onésimo sabendo que a vida dele estava correndo risco, porque de acordo com a lei romana poderia divulgar a imagem dele por aí afora, e o soldado que pegasse poderia pegá-lo, levá-lo para o seu senhor, e o seu senhor fazer o que quiser com ele. Mas não, Onésimo tinha fé e foi embora para a casa de Filemon. Imagino eu, Onésimo batendo na porta de Filemon. Quando ele bate na porta de Filemon, outro escravo vê ele, corre para Filemon e diz assim: olha, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, corre lá na porta da sua casa e você vai ver quem está lá. Imagino eu, quando Filemon olha e vê que é Onésimo, aí ela começa a subir no seu coração, ele sabe que ele é crente, ele não sabe se pega no pescoço dele ou se deixa ele se explicar, mas imagino eu, quando ele corre para dizer uma palavra para Onésimo, Onésimo só faz assim para ele: toma. Eu tenho um negócio aqui para te dar. Toma. O que é isso? Não sei. Foi Paulo que mandou te dar. Toma. Você sabe o que você fez? Eu sei, mas está aqui. Toma, lê. O que é que está escrito? Eu não sei. A carta não é para mim, a carta é para o Senhor. Leia o Senhor. A gente vai ler junto. Toma. Aí quando Onésimo, quando o filho manda a carta, aí Paulo começa: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, admiro a nosso irmão, querido e amado Filemon, nosso querido cooperador do Evangelho, e a nossa irmã África e Arco, nosso companheiro de luta, a igreja que está na tua casa, graça e paz seja contigo. Parece que agora eu vejo Filemon nessa carta dizendo: essa letra é reconhecida. Não me faz no sentido. Aí Paulo continua: graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor para com os irmãos, e diz para todos com ele, todos os santos de Jesus, para a comunicação da tua fé que seja eficaz. É Paulo dizendo, escreveu uma carta para alguém dizendo assim: eu sei do teu amor que tu tem para com os irmãos, e eu sei que a tua fé é eficaz e edifica qualquer um deles. Eu sei que tu coopera muito bem para o andamento da igreja, Filemon. Eu conheço a verdade que está no teu coração. Eu sei que tu és santo, edifica a igreja santa que está na tua casa. Por isso eu rendo graças ao Senhor pela tua vida. Calma, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. E se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta para você, nesse parênteses teria essas verbais dizendo para você:
Será que ele sabia que no seu coração tinha amor fraternal ou paternal com cada um dos irmãos que há na sua casa? Isso aqui nos confronta. Por quê? Porque Filemão é um exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de cooperação e exemplo de verdade no Evangelho. Por quê? Porque hoje em dia que mais nos falta é amor para com Cristo. Nossa fé bendita para com o Senhor e não temos verdade nenhuma para o Evangelho. Estamos distantes daquilo que é realmente Evangelho. Por quê? Porque se a gente amasse verdadeiramente a Cristo, a gente não abandonaria o Evangelho por coisas tão banais. Nunca tivemos um encontro verdadeiro com o Evangelho. Porque se a gente entendesse o que é verdadeiramente um encontro com Cristo, a gente fazia igual o apóstolo Paulo. Se eu perder a minha vida por amor a Deus, eu estou ganhando aqui. Filemão, amar que nos ama é fácil demais. Perdoar que nos perdoa é fácil demais. Abraçar que nos abraça é fácil demais. Filemão, eu quero ver você amar e perdoar e continuar perdoando alguém que lhe causou dano. Aí Paulo aperta. Filemão, perdoar alguém que te perdoou é bom. Abraçar alguém que te abraça, isso é fácil, Filemão. Amar quem te ama é uma maravilha. Eu quero ver você amar alguém que te causou dano. Eu quero ver você perdoar alguém que te feriu. Eu quero ver você abraçar alguém que lhe negou um abraço. Eu não perdoo. Só sabe o valor de um perdão que já foi perdoado. Eu não amo, só sabe o valor de um amor que já foi e continua sendo amado. Eu não abraço, só sabe o valor de um abraço quem já foi abraçado. Eu não estendo a mão, só sabe o valor de uma mão estendida quem já precisou de uma. Você precisou de uma mão estendida. Você precisou ser amado. Você precisou ser perdoado. Você precisou ser abraçado. Prova que quando você estava lá no mundo, Cristo te resgatou e te perdoou. Você fere a Cristo, Cristo ainda ama você. Você não merece o amor dele, ele continua te amando. Você não merece o abraço dele. Na hora de angústia ele te abraça. Na hora que você cai ele estende a mão. Então se Cristo te perdoa pelas suas ofensas, qual é a dificuldade de você perdoar esse camarada que está do teu lado? Se Cristo tem a capacidade de te perdoar todos os dias e você afirma que está em Cristo, mas não tem a capacidade de amar e perdoar alguém que está do teu lado, perdoo nada, amo nada, vou abraçar nada, me feriu, me machucou, me deixou no chão. Até hoje, quando eu oro, só de pensar naqueles e escorre lágrimas do meu rosto, eu não vou perdoar porque não merece perdão. Eu não vou abraçar não, porque quem estava precisando de um abraço era eu, não era fulano não. Eu não vou fazer isso não, não vai não, então tá bom. A cruz era de Cristo, era sua, mas ele carregou. A chicotada não era de Cristo, era sua, mas ele foi chicoteado. O perdão você não merecia, mas por amor você não te perdoa. A graça é o favor merecido, mas ele se manifesta na tua vida. Então se Cristo está em você, você vai perdoar sim. Vai, porque Cristo está em nós, somos Deus e morando do Espírito Santo, refletimos a glória dele em nós. Então se estamos em Cristo, precisamos liberar o perdão para a Onésio. A pergunta é: quem é o